Oi pessoal, tudo bem? Sou a Jaqueline Yoshikawa, sou terapeuta ocupacional. Vim aqui hoje no canal do Instituto Energia para a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre algumas dicas de como deixar o nosso ambiente, a nossa casa, mais segura, tá? Eu sei que vocês escutam falar muitas vezes sobre, olha, não pode ter tapete porque escorrega, olha, melhor colocar barras no banheiro. E aí eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre os motivos, o porquê que muita gente orienta vocês a se organizarem num ambiente um pouco mais seguro, tá? Acredito eu que todos vocês já tenham percebido que conforme a idade vai chegando, a gente tem algumas alterações. Uma delas a gente considera que é uma alteração de reflexo, tá? A gente tem um reflexo que ele fica um pouquinho mais lento. Não é que ele não exista, não é que não aconteça, mas ele fica um pouco mais lento, tá? Isso porque todo o processo, todo o nosso corpo, ele entra num processo de envelhecimento. E por isso, os reflexos tendem a ficar um pouco mais devagar. Fora que, em muitos casos, a gente já encontra, provavelmente, não necessariamente o seu caso, mas a gente já encontra pessoas que têm alterações de labirinto, que podem ser os quadros de labirintite, ou até mesmo pessoas que têm aquelas pequenas tonturas de vertigem, então, às vezes ao levantar, que dá aquela, né, gira um pouquinho. Então, essas alterações de labirinto também são perigosas. Independente de você estar cuidando dessas alterações ou não, e de você continuar fazendo as atividades físicas para melhorar e manter os seus reflexos, existe algumas alterações, os nossos reflexos ficam um pouquinho mais lentos. Então, por isso a importância de manter uma casa muito mais segura, certo? Porque dependendo da idade, dependendo de do teu contexto de vida, qualquer queda é muito mais perigoso, certo? Então, quando a gente fala de ambiente, não é que eu quero chegar na sua casa e mudar o seu ambiente, não é isso. Mas a gente pode adaptar muita coisa para você poder ficar seguro na sua casa, certo? Então, para a gente começar, vamos falar dos famosos tapetes. Por que eu não posso ter um tapete em casa? Pelo contrário, você até pode, só que a gente precisa estruturar. Primeiro, coisas para você observar em casa, hein? Em relação ao seu tapete, tá? Que tipo de tapete é? Um tapete que sobe a ponta? É um tapete daqueles que são muito altos, né? Porque o que a gente indica? Não que você tropece o tempo todo, mas, por exemplo, num quadro de tontura, onde você vai se segurar em algum lugar e você vai se estabilizar, um tapete ele pode te atrapalhar sim, ou escorregar, dependendo do seu piso. Então escolha bem o tipo de tapete que você quer ter em casa, tá? E principalmente se é necessário, porque a gente gosta muito daquele, às vezes, tapetinho, vejo muito na casa de algumas pessoas, aquele tapete que fica do lado da cama, que o pessoal gosta para não pisar direto no chão. Esse tapete, toma cuidado com ele. Compra sempre um tapete que seja emborrachado, que não seja muito alto, caso você realmente ache que seja necessário ter um tapete em casa, certo? Em relação a móveis, mobília. Eu preciso mudar as mobílias da minha casa de maneira alguma. A gente só pode estruturar para que essas mobílias não fiquem no meio do caminho. Então, por exemplo, você tem passagem na sua sala, uma passagem que você consiga andar tranquilamente, ou você tem ali uma mesinha de centro que você sempre esbarra. E aí, quando a gente vai falar em sempre esbarrar, não é só a questão de se machucar. A questão é, às vezes, a meia luz. Você pode estar andando ali, não percebeu que mudou um pouquinho de lugar, o nosso corpo já tem uma percepção diferente. Então, às vezes, a mobília de centro é legal sempre colocar para os cantos, evitar aqueles móveis menores que a gente coloca uma planta ou qualquer coisa desse tipo, que fique muito para fora das paredes, sempre colocar o mais próximo da parede, onde não atrapalhe a nossa passagem, certo? E quando a gente for falar de imóvel, gente, não é uma grande estrutura, mas principalmente os móveis da cozinha ou móveis muito altos, se a gente puder evitar que a gente suba em escadas ou bancos ou cadeiras, melhor, certo? O ideal é que, até mesmo por conta do quadro de tontura, a gente não busque esse material muito inacessível, né? Então deixe sempre numa altura que você consiga executar, de pegar um objeto, né, ou de manusear alguma coisa. Evita muito essa questão de ter que subir em banquinho, subir em cadeira,
presta muita atenção em relação a esses cuidados, tá certo? E agora em relação às barras, que preciso ter barra no banheiro? No banheiro às vezes não, às vezes se você tiver uma boa mobilidade você não precisa ter a barra no banheiro, mas vamos combinar que se a gente conseguir, se a gente tiver um espaço adequado no nosso chuveiro para pelo menos uma barra de apoio, é bacana. E aí eu vou te explicar por quê, tá? Não é só uma questão do processo de mobília e de segurança. A barra no banheiro é uma questão de conforto, tá? Às vezes se você faz o seu banho, se você quiser colocar um banquinho, dependendo da sua condição física, quiser colocar um banquinho e tomar banho sentado, ok também. Mas aí depende do espaço que você tem no seu banheiro. Então, às vezes a questão da barra é importante porque você apoia na barra, pode lavar o pé tranquilamente, fazer um apoio. E aí é sempre bacana porque não corre risco de, num possível escorregão, você não ter onde segurar, certo? Então são pequenas seguranças. Em relação à cozinha, que a gente estava falando, do móvel e guardar, tipo, panelas em cima, né? Tipo, ou lugares que a gente não alcance. Mantenha tudo dentro de um padrão que você alcance. Se tiver mexendo na cozinha, dica, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas uma dica importante. Tô mexendo na cozinha, não saio da cozinha, tá? Se eu tô fazendo alguma coisa na cozinha, eu fico na cozinha. Isso é segurança, tá bom? Esses são os materiais adaptados aí que a gente precisa ter em casa, ok? Então, para a primeira conversa, eu queria muito agradecer a presença de vocês aí. Falei só sobre segurança, temos outros assuntos muito bacanas ainda para discorrer. Então, para o primeiro assunto é esse, segurança em casa, estejam seguros. Se vocês curtiram o conteúdo, dá uma curtida no videozinho. Aproveita, se inscreve e aí na descrição tem um formulário. Se vocês puderem preencher, participar com a gente, tá bom? Um grande abraço, volto aqui com mais informações.